Olha, se preparar para uma prova é muitas vezes quase um trabalho de investigação, né? A gente precisa encontrar pistas, decifrar o que está escondido e, o mais importante, descobrir a real intenção por trás das palavras. Então hoje a gente vai virar detetive de texto para desvendar uma das habilidades mais cruciais para o sucesso, que é exatamente essa: identificar o ponto de vista do autor. E essa é a grande questão, né? A pergunta de 1 milhão. O que o autor está realmente querendo dizer? Porque, olha, na maioria das vezes, um texto fala muito mais do que aquilo que está ali, na superfície. Ler nas entrelinhas não é mágica, é pura técnica. E é exatamente essa técnica que a gente vai dominar aqui. Vamos começar entendendo por que isso é tão, mas tão decisivo. Mas por que isso é tão importante assim? Bom, dá uma olhada neste gráfico. A gente está falando de algo que pode chegar a 1/4. Isso mesmo, 25% das questões de interpretação. Dominar isso não é só um plus, é essencial para garantir uma nota alta. Sabe por quê? As bancas usam isso para separar o joio do trigo, quem só passa o olho no texto e quem realmente entende o que está lendo em profundidade. Certo, então bora mergulhar nisso. Nosso mapa da investigação de hoje é este aqui. A gente começa com o desafio das entrelinhas, depois a gente vê a distinção-chave entre fato e opinião, em seguida, as pistas do autor no texto, vamos analisar casos práticos e, para fechar, um checklist final para não cair em armadilhas. Fechado? Então vamos lá, começando pelo começo. A gente precisa definir exatamente o que é que estamos procurando. Qual é, afinal, o objeto do nosso mistério? O ponto de vista do autor, de forma bem simples, é a posição dele sobre o assunto. Pensa assim, é como se fosse a lente da câmera que ele escolheu para mostrar aquela cena. E olha, todo o texto, por mais que tente parecer super neutro, carrega uma posição, uma intenção. A nossa missão como detetives é justamente identificar qual é essa lente. E a primeira ferramenta, aquela que não pode faltar na maleta de jeito nenhum, é saber separar o que é concreto, o que é real, daquilo que é interpretação. Olha só como essa distinção fica clara aqui. A taxa de desemprego atingiu 12%. Isso é um fato, ponto. A gente vai lá e confere o dado. Agora, quando alguém diz que a taxa de desemprego é alarmante, aí a gente tem uma opinião. A palavra alarmante carrega um peso, um julgamento de valor, uma preocupação, sabe? É exatamente aí, nesse território da opinião, que a gente encontra o coração do ponto de vista do autor. Ok, então a gente já tem a nossa principal ferramenta. Agora vem a parte divertida, aprender a encontrar as digitais que o autor deixa espalhadas pelo texto. É hora de caçar as pistas. Primeiro, vamos falar das pistas mais fáceis, sabe? Aquelas que praticamente pulam na nossa cara, que gritam a opinião do autor. São verbos como acredito, penso, advérbios tipo infelizmente, ou adjetivos como excelente. Quando o autor mete um é inaceitável, pronto, não tem mais dúvida nenhuma do lado dele. São as confissões, digamos assim, diretas. Mas é na hora de encontrar as pistas implícitas que os bons detetives realmente se destacam. É aqui que a análise de verdade acontece. A escolha de uma palavrinha específica, o uso de um mas ou um contudo para meio que desmerecer a ideia anterior, aquela pitada de ironia. É nesses pequenos detalhes que a opinião se esconde, bem debaixo do nosso nariz. E esse exemplo aqui é perfeito para mostrar o poder disso, a força da escolha de palavras. Pensa bem, chamar um evento de manifestação é uma coisa, agora chamar de baderna é outra completamente diferente. A primeira palavra descreve, a segunda já julga. A mesma coisa com regime e ditadura. A palavra que a pessoa escolhe revela na hora a posição ideológica dela. Beleza, ferramentas na mão, teoria na cabeça, chegou a hora de colocar tudo isso em prática. Vamos resolver uns casos, é hora de analisar as evidências em ação. Mãos à obra! Então tá aqui nosso primeiro arquivo de caso, um textinho sobre redes sociais. Lendo por cima, ele até parece equilibrado, né? Começa com elogio, revolucionaram a comunicação, mas será que é só isso? Vamos procurar as piscas. Vamos desmontar o caso, passo a passo. Primeiro, o autor reconhece o lado bom. Revolucionaram. Justo. Mas a palavra-chave, o pulo do gato, é o no entanto. Essa é a virada do jogo. A partir dali, é só pancada. Palavras com carga negativa, como preocupantes, alarmante. E qual é a conclusão? A sentença. Urge controle. Ou seja, o ponto principal é que, apesar de ele até reconhecer um benefício, a posição real do autor é de crítica, de preocupação, e ele defende que precisa ter mais controle. Caso resolvido. Vamos para o caso número 2. Esse aqui já é mais sutil. Se a gente lê de forma literal, pode até parecer uma notícia qualquer. Mas será? Tem alguma coisa escondida no tom desse texto. Vamos ver.
Certo, vamos desvendar isso. Mais uma vez, isso já dá uma ideia de cansaço, de repetição. Aí vem certamente surpresos, essa é a grande pista da ironia, porque é óbvio que ninguém ficou surpreso. E para fechar chamar a promessa de original, isso é puro sarcasmo. É a promessa mais clichê que existe. O veredito, então, é claro, o autor está sendo crítico e cético. Ele usou a ironia para detonar o político sem dizer com todas as letras. Excelente trabalho de investigação até aqui. Mandamos bem. Agora, para garantir que nenhuma pista passe batida no dia da prova, vamos juntar tudo num checklist final para não ter erro. E para ajudar a memorizar, que tal uma ferramenta poderosa? Um truquezinho, o mnemônico TOMAR. É simples. Antes de responder, é só passar por ele. T de tom. O texto é crítico, irônico. O de opinião versus fato. Separa uma coisa da outra. M de modalizadores. Procura por certamente, talvez. A de adjetivos. Acha as palavras que dão valor, positivo ou negativo. E R de relações argumentativas. Vê qual lado o autor está defendendo. É um jeito rápido e super eficiente de tomar as rédeas da análise. E para fechar, um alerta final. Cuidado com as armadilhas. É muito comum a gente confundir a opinião do autor com a de alguém que ele citou no texto. Ou então, passar batido pela ironia. A regra de ouro é: a análise se baseia só no que está no texto, nas evidências. Não é hora de colocar nossa própria opinião no meio. O foco é ser um detetive do texto, e não um comentarista, beleza? Com essas ferramentas e com essas técnicas, a leitura muda completamente de figura. Deixa de ser uma coisa passiva e vira uma investigação ativa, fascinante. A pergunta agora não é mais se o ponto de vista do autor está lá no texto. A verdadeira pergunta é: a perícia de detetive está afiada o suficiente para encontrá-lo?